E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Pietro. E nessa incrível noite de segunda-feira, 10h03, 10h03, uma segunda-feira, que é o motivo de eu estar tão feliz o quanto eu estou mostrando esse vídeo aqui, eu vou estar ensinando essas pessoinhas aí que estão atrás da tela, isso mesmo, você que não sabe as propriedades periódicas, vou estar te ensinando propriedades periódicas. Pelo amor de Deus, é pra isso que eu tô aqui, mano. Mas antes de explicar, eu queria pedir pra vocês, por favor, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Ativar o sininho por quê? Porque quando a gente tiver vontade de postar vídeo, que acontece uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, vocês vão estar sabendo e vocês vão adquirir conhecimento, porque a gente explica de uma maneira didática, que é outro nível. Outro nível. Tem gente que explica com musiquinha, essas coisas. A gente explica do método raiz e com palavras de hoje em dia. Isso mesmo. Agora, galera, aí eu vou começar citando aqui as propriedades periódicas, mais conhecido como eletronegatividade, raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade e eletropositividade. São essas 5 aqui que você vai aprender no dia de hoje. Não sei se tem mais, vou ser bem sincero, não sei se tem mais. Se tiver, coloca aqui nos comentários, porque direto a gente está lendo, porque tem muito comentário, só que a gente tenta ler, né? Os 3 que mandam. Mas é isso, galera. Agora vamos partir pro vídeo. Bom, galera, agora eu vou começar explicando sobre a eletronegatividade, que é incrível, entendeu? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar elétron para ele, entendeu? É isso. Agora, como exemplo, coloquei no meu slide aqui, a gente tem esse homem aqui. Esse homem aqui que tá fumando, entendeu? Que só tem a imagem dele fumando, mas talvez ele possa fazer até coisa pior. Por quê? Porque ele quer isso daqui, ó. Tá vendo aquilo lá? Aquilo é o elétron. Ele é o átomo e ele é o elétron. Ele é o quê? Ele é o que a gente pode chamar de usuário de entorpecentes, entendeu? E aquilo lá é o entorpecente. Ou seja, ele tem maior tendência de ir atrás de entorpecente. Se eu fosse um átomo, eu não seria eletronegativo de jeito nenhum, entendeu? Porque eu odeio essas coisas. Eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que não usa isso. Mas tem gente aí, né? Tô verdade. Enfim, né? É isso, galera. Daí aqui a gente tem a tabela com os mais eletronegativos e os menos eletronegativos. E a gente tem um jeito em que a gente pode falar que fui ontem no clube, briguei e fui correndo pro hospital. Saí correndo pro hospital. Perfeito? Por quê? Porque a gente tem o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, e vai seguindo até você formar a palavra, entendeu? Fui ontem no clube, saí correndo, briguei e saí correndo pro hospital. Uma maneira fácil e didática de você aprender a eletronegatividade. Bom, galera, agora eu vou falar sobre o raio atômico. O raio atômico é o que? É meio que a medida do átomo, entendeu? É a distância entre o núcleo do átomo e a última camada de valência dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, supor que isso daqui é um átomo. Isso aqui é um átomo, perfeito? Um átomozinho pequeno e tal. Só que daí você tem esse átomo aqui, ó. Qual é maior? Uma pergunta difícil. Pergunta complicada. Mas mesmo que não pareça, esse daqui é maior que esse. E você fala, ai, Pietro, o que adianta você saber isso? O que muda? É isso que eu vou te explicar agora. O átomo, quando ele é maior, ele perde os elétrons mais fácil. Entendeu? E quando ele é menor, ele perde os elétrons de maneira mais difícil. Entendeu? Exatamente. É nisso que vai te ajudar e é isso que você vai ter que fazer na prova. É isso que você vai ter que falar na prova. Que o grande perde o elétron mais fácil e o pequeno perde o elétron mais dificilmente. Perfeito? Galera, uma rápida atualização aqui, que eu acabei percebendo que eu não falei. Bom, o átomo maior ele acaba perdendo mais fácil os elétrons, porque a distância entre o elétron e o núcleo acaba sendo muito maior do que o átomo pequeno, entendeu? Ou seja, a força entre os dois acaba sendo menor do que a quando você está perto. Entendeu? É tipo a força quando você está longe de um buraco negro e quando você está perto de um buraco negro. Quando você está longe, a força vai ser bem menor se você estiver perto do que se você estiver perto. Entendeu? É isso que acontece aqui. O elétron está muito perto do núcleo, então ele está sendo puxado com muita força. E aqui o elétron está muito longe do núcleo, então ele está muito longe, é muito forte, né? Mas ele está longe do núcleo, então ele tem mais facilidade de perder o elétron. Aqui a gente tem a tabela dos maiores raios atômicos, perfeito? E é isso, é só você decorar, entendeu? Que os maiores raios atômicos começam. Os maiores raios atômicos começam desse canto aqui, do canto inferior direito, canto inferior esquerdo,
E os menores vão subindo assim, vai dar diagonalzinho. Perfeito? É isso. Bom, galera, agora a energia de ionização. A energia de ionização consiste no quê? É a força que o átomo tem que ter para retirar um elétron de um átomo isolado. Perfeito? Por exemplo, vamos lá, uma criancinha assim, pequenininha, ela tá com o carrinho dela, que é o elétron dela, e ela tá puxando com uma certa força, tá puxando assim, daí você olha e fala, carro da hora, vou roubar dessa criança. Daí a energia de ionização é isso, é a força que você tem que ter para você conseguir tirar o carrinho dessa criança, o elétron desse átomo. Perfeito? É isso, maneira didática de explicar, espero que você tenha entendido. Daí aqui a gente tem a tabela com maior energia de ionização. A maior energia de ionização é, em sua maioria, os gases nobres, porque eles se concentram mais do lado direito da tabela e na parte de cima. Logo, com maior energia de ionização acaba sendo, né, os lá de cima, lá do canto, e os gases nobres que se concentram na direita da tabela periódica. Bom, agora falando sobre a eletroafinidade. A eletroafinidade a gente pode falar que é meio que o contrário da energia de ionização. A energia de ionização é a força que você tem que ter para puxar o elétron de outro átomo, perfeito? Isso daqui é a energia que você vai receber ganhando esse átomo. Vamos supor que é quando você ganha um presente. Você está no Natal, tal, entendeu? Você vê a sua prima ganhando um patinete, você vê seu primo ganhando um carro, uma Porsche, bizarro. Chega lá sua tia e fala, tô, filho, dois par de meia da Puma aí pra você. Você fala, nossa, valeu, é nóis. Tranquilo. Mas daí, chega seu tio e fala, ó, a chave do meu carro aí, você fica, nossa tio, muito obrigado, muito obrigado. Entendeu? É isso, é a energia que você recebe, é a energia que o átomo recebe ao receber esse elétron, perfeito? E é isso. Bom, galera, agora essa daqui é a tabela da eletroafinidade. Você pode perceber que tem algo diferente nela aqui, que a gente pega as duas primeiras colunas, e a coluna da direita, a mais à direita, é a com maior eletroafinidade, e daí você pega lá do outro lado da tabela periódica, e também a fileira dos gases nobres, que é a mais à direita, são os elementos com maior eletroafinidade. Que isso? Calma. Difícil, pelo amor de Deus. É isso. Bom, galera, agora por último, vou falar sobre a eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade que eu falei lá no começo do vídeo. Daí vocês perguntam, ai, Pedro, por que você separou as duas coisas que são iguais, uma numa ponta e outra na outra ponta do vídeo? Não me pergunta, cara. É 10 e 14 da noite. Não me faz essas perguntas, não. Só que como é o contrário da eletronegatividade, os átomos mais eletronegativos são os do canto superior direito, perfeito? Ou seja, como é o contrário, os mais eletropositivos são os que estão aqui no canto inferior. Os átomos mais eletronegativos são os que têm tendência de puxar o átomo para ele, trazer. Ou seja, os átomos eletropositivos têm mais tendência de entregar os átomos para ele. Ou seja, posso te dar dois exemplos aqui. Aqui a gente tem, como eu citei, o fumante, o usuário de entorpecentes, e a droga, aí a gente pode falar do traficante e a droga, porque o traficante é o que dá, entendeu? E a gente também tem esse corte incrível que arrumaram da gente de um átomo eletropositivo falando o porquê ele veio ao mundo. Segue aí o vídeo. Falaram que eu senti uma energia muito boa de mim, e um cara, o nosso querido segurança aqui da rua, já falou que eu vim nesse mundo, ele sente que eu vim pra dar. Entendeu, galera? É isso, simplesmente isso. A gente conseguiu, nesse vídeo aqui, abranger todas as propriedades periódicas. Eu espero que vocês tenham aprendido de maneira perfeita, com a minha didática incrível, perfeito? Qualquer crítica, sinceramente, qualquer crítica, vocês podem colocar aqui no comentário, porque a gente está buscando melhorar aqui, e a gente sempre busca ver os comentários, entre os 3 que tem. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido bem. E agora, bora pra prova! Caralho, os manos já tão tudo gigante. Genética, tá bom, vai. Anabolizante, ninguém tá puro não. 45 de braço, 95 de peso, parece que eu sou de aço. Vagabunda me critica, fala que faz mal, mas quando passa um bombado, é a primeira...